rádio também, trabalhei um tempo com o pessoal na FM Padre Cícero, onde Thaís está. Fiz trabalhos para Revista O Povo, na verdade, Revista O Povo Cariri Noivas. Contribuí com Patrícia para a revista de 200 anos da Diocese de Crato, né? A gente fez um trabalho belíssimo, não por minha causa, por causa dela, né? Mas a gente fez esse trabalho junto. Só nunca trabalhei mesmo com o digital, assim, diretamente, né? Fazia ali de forma muito esporádica, dando auxílio e tudo mais. Mas assessoria de imprensa, aí depois fui para a TV Verdes Mares, passei um período lá de quase 4 anos e saí em setembro de 2021 para assumir a vaga onde eu estou hoje, que é de analista de comunicação no Hospital Regional do Cariri, mas que estou afastada, em licença maternidade, e quem está assumindo lá os problemas é o Cícero Dantas. Eu já perguntei como é que está, mas eu não queria saber. Deixei para ele, eu sei como é que está, não que eu queira saber, mas como é que está por lá. Mas é isso, é um pouco da trajetória, né? Eu passei aí por muitos lugares, fiz praticamente tudo, eu acho, vamos dizer assim, né? Da assessoria de imprensa, fiz TV, fiz rádio, fiz revista, fiz redação, né, em agência de comunicação. Então, nesse meio tempo, a gente acaba fazendo foto também, né? Um sonho querer fazer só foto, mas não dá, você acaba fazendo tudo, né? Então, a gente acaba fazendo um pouco de tudo depois da UFCA. E se tem algo que eu posso dizer para vocês é que não se privem de fazer uma coisa porque vocês não gostam. Eu odiava TV, né? Não queria fazer TV. Fiz um único boletim durante o período da UFCA, que foi durante, eu acho, a semana de comunicação. Foi um trabalho que a gente estava fazendo durante a disciplina e eu odiei. Eu disse, eu não quero isso para minha vida, não dá certo para mim, não tem como. E foi onde eu mais trabalhei e onde eu me encontrei mesmo como jornalista. Era uma das coisas que eu mais gosto de fazer, realmente, é a reportagem em TV e tudo mais, apesar de não estar fazendo isso hoje. Eu escuto choros. Alguém ouviu a voz da mamãe. Mas, já deixando aqui esse conselho para vocês, é que se aparecer uma oportunidade de fazer algo que vocês talvez não se identifiquem, façam. Né, para tirar a dúvida, para saber se realmente é aquilo que vocês não gostam ou se é aquilo que, na verdade, vocês vão querer fazer pelo restante da vida de vocês. É isso. O bom de quem trabalha, tem experiência com televisão, Edwin Carvalho. cumpre o tempo assim, direitinho, né? Ainda tinha 30 segundos a objetividade da TV, né? Mas muito bem, Valéria. Muito obrigado pelo seu depoimento. E aí, o meu critério para a ordem vai ser a ordem alfabética, se vocês não se incomodarem, que eu acho um critério democrático, né? Então, começar. Oi, gente, boa noite. Desculpa que eu tô meio fanha aqui, viu? Porque essa virose não tá... Bárbara Alencar. Mas a pergunta é se existe vida após o UFCA. Depende da vida que vocês querem levar, né? O jornalismo é muito louco. E hoje, eu me desdobro praticamente em 3 lugares. Como ela disse, no começo da carreira, de um emprego para outro, de um emprego para outro. E é uma correria danada. Eu sou copy de uma... Não é agência que a gente chama, né? Mas é a V4 Company, que eu faço textos persuasivos, né? De copywriter. E mexo muito com questão de anúncio. E já no outro trabalho que eu tenho, que é a Da Vinci, que é uma agência de marketing, eu faço redação publicitária, que é para rede social. Sou apaixonada por rede social. Sempre gostei muito de mexer com coisa de internet, de estar ligada em mídia, de pesquisar a trend, de ver o que viraliza, o que não viraliza, de buscar conteúdo persuasivo mesmo para trazer informações para as pessoas e conquistar elas no meio disso. E aí é uma loucura, e nesse meio tempo eu ainda busquei um pouco mais de trabalho para mim, que eu faço... típico, né? Quem não gosta de um pouquinho de trabalhar um pouquinho mais, da beirar um burnout aí? Mas faço trabalho voluntário para uma associação, que é a Renais Cariri, que é uma associação renal, então eu estou ali ajudando eles diariamente na questão de divulgar a associação, de trazer mais mídia para eles.
Então é isso, a nossa vida é uma correria. O jornalismo eu acho que foi algo que me pegou muito de surpresa, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer jornalismo, eu queria fazer publicidade. Mas o tanto de coisa que eu aprendi no jornalismo, que me fez crescer como pessoa mesmo, é surreal, porque você aprende a se comunicar, você aprende a lidar com pessoas que não tem nada a ver com você. Então você aprende a gostar de foto, você aprende a gostar de ler um jornal, você aprende a ver uma matéria com outros olhos, você aprende a enxergar os absurdos da vida com as fake news. Então, é um eterno aprendizado. Você trabalhar com jornalismo é um eterno aprendizado. E o conselho que eu tenho para dar para vocês é isso, é se aventurem. Eu saí da graduação já trabalhando numa agência também, e nesse meio tempo eu já trabalhei com site, jornalismo digital é uma coisa que eu quero investir muito para o meu futuro, mas enquanto eu não tenho essa oportunidade de trabalhar só com isso, que inclusive, Ivan, ai, que saudade das suas aulas, Ivan, mas apaixonada, quando trabalhei no Badalo, eu passei muito tempo lá ainda, e trabalhei com Fernanda, inclusive, era tudo. E a gente fez muita matéria, e quando veio a pandemia, gente, por mais que tenha sido, assim, uma loucura, cair de cara num negócio novo no jornalismo, que ninguém entendia muito bem como era que a gente ia noticiar, o tipo de tato que a gente ia ter para passar informação. Foi muito aprendizado. Você aprender a trabalhar diretamente durante a pandemia foi muito, muito aprendizado. Para todo mundo, eu acho, que estava nessa vida louca, e ainda mais para quem é jornalista. Que não foram considerados linha de frente, né? Mas estavam lá atuando todos os dias. Então, é isso. Experimentem, se conheçam, tentem. Tem vários laboratórios que vocês podem aproveitar, que vocês podem catar um tiquinho. Eu mesma fui para revista, escrevi revista. Meu TCC foi um livro-reportagem. Eu estou trabalhando, já trabalhei com assessoria, trabalhei com fotografia, trabalhei com várias coisas. E é isso, vocês vão conseguir viver uma vida um pouco corrida assim no começo da carreira, porque vocês vão querer tentar e vão querer ver o que dá certo. Mas hoje eu trabalho numa empresa nacional, então isso é muito massa, porque você vê que tem uma saída, você não precisa necessariamente estar aqui, mas estar aqui também é muito bom, porque tem muito profissional bom. Então é isso. Minha carreira meio que ganhou um boom. Foi quando fui convidado para participar de um processo seletivo para assumir a assessoria da Prefeitura de Barbalha. E na Prefeitura de Barbalha, meu irmão foi, eu acho que foi minha voz na comunicação, porque ali, a Valéria não está mais aqui, né? A Valéria teve experiência em prefeitura, ela poderia comentar também. Você teve, né? Pronto. Você, na sua vez, você comenta um pouquinho. Em prefeitura é muito complicado, porque você trabalha com assessoria, mas você é social media, você é fotógrafo, você é editor de vídeo. Cícero Dantas. Você tem que fazer uma comunicação 360. Isso é muito desafiador, porque, caramba, nós somos um grupo muito pequeno, ainda aqui na região, e assessoria de prefeitura mais ainda. Quando nós assumimos a Prefeitura de Barbalha, éramos 3 jornalistas só. E fiquei lá em Barbalha uns 2 anos. Foi quando a Valéria me entrou em contato comigo perguntando se eu gostaria de assumir o regional. Aí foi outro porém, né? É outro mundo também. E o regional hoje é uma unidade da Secretaria do Estado e tem sido muito prazeroso. Eu acho que o conhecimento que eu adquiri lá em Barbalha, eu acho que foi muito propício para eu assumir o regional. E o que eu posso falar para vocês que estão agora na área da comunicação é que, cara, é desafiador. Em assessoria, principalmente, eu estava vindo para cá, já estava entrando em contato comigo, eu estava recebendo questionamento de alguns jornalistas sobre alguma coisa lá do regional. Ou seja, a gente tem um horário específico de trabalho, mas uma assessoria você tem que estar disponível aí às 24 horas. Patrícia é uma que cansada de mandar mensagem para mim 5 da manhã. Cícero, secretário, está disponível? E a gente tem que fazer esse parecer. Então, é difícil, mas é muito gostoso no final. Eu acho que a comunicação, ele possibilita você conhecer muitas histórias, pessoas. E eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi e venho nesse meu tempo em assessoria é isso.
você parar, ouvir as histórias e escrever sobre elas. Então, acho que a comunicação, ela possibilita muito isso. Tinha comentado antes de iniciar a palestra eu acho que alguma aluna está aqui, que eu acho que nossa profissão, ela tem... aqui, amiga. A Angélica, né? Eu acho que nossa profissão, ela possibilita que a gente faça um trabalho semelhante todos os dias, mas ela é muito diferente todos os dias, porque a gente não sabe o que espera pra gente no dia seguinte. Então, eu só desejo sucesso para cada um de vocês e vamos aumentar o engajamento nessa área aqui no Cariri, para que a gente tenha mais jornalistas aqui na área que se desenvolvam, né? É uma área que quando a gente faz as coletivas de imprensa, praticamente as mesmas carinhas. Então, é isso, pessoal. Boa noite. Fernanda Alves é jornalista esportiva. Com certeza. Boa noite a todos e a todas. Antes de iniciar minha fala, eu quero dedicar esse momento ao professor Anderson Santos, porque não tem como ser egressa e não ter essa paixão pelo Anderson, que infelizmente nos deixou. Mas esse momento é todo dedicado a ele, acho mais que justo. E eu me sinto muito contemplada quando Valéria diz: e se tem vida depois da UFCA? Depende, porque depende muito do que você vai fazer. A minha vida em relação ao depois da UFCA começou na universidade. Eu sempre fui uma pessoa que não tive medo de buscar conhecer as áreas do jornalismo, e no meu primeiro semestre eu conheci, na minha turma tinha o Robson Roque, que hoje trabalha no Jornal do Cariri, e ele trabalhava no site Miséria. Lá ele me apresentou ao Normando, que também já faleceu, e aí eu passei 3 meses com eles lá, e foi onde eu comecei a minha trajetória no jornalismo. Saí por motivos pessoais, vim fazer estágios aqui na UFCA, fui da assessoria de comunicação da Proex e da DECOM, com o Anderson, que me convidou, enfim, foi uma pessoa que me instigou muito a prosseguir na área. Na época eu estava com alguns problemas pessoais, e aí de lá eu fui para Verdes, fiz estágio lá de 2 anos. Quando saí já estava próximo de concluir o curso, já comecei a trabalhar em 2019 na Rádio Progresso. Trabalhei por lá 6 meses no Matutino Progresso, que é hoje apresentado pelo Tony Souza junto com o Murilo Siqueira. E com o Tony Souza eu ingressei de fato no esporte, que para quem não sabe é a minha área, que é a minha área que eu sou apaixonada. Eu já fiz de tudo, já escrevi policial, política, mas eu amo o esporte. E aí lá no Matutino, que eu cobria a Câmara de Barbalha, o Tony me convidou para ficar com ele na Cariri FM, que é uma cidade de Barbalha, ou uma rádio de Barbalha, desculpa. E lá eu comecei no esportivo, veio a pandemia e nós tivemos que nos remodular. Foi quando ele criou o Replay e nós ficamos fazendo transmissões pelo YouTube. Foi onde eu segui aí por um longo tempo com ele até ir para a Federação Cearense de Futebol, onde passei quase 2 anos nesse meio de repórter, depois fui fazer assessoria e foram me abrindo outros trabalhos, isso no esporte. No cotidiano, no jornalismo polivalente, podemos dizer assim, depois da Progresso, eu fui para o Badalo, que inclusive trabalhei com o Babi lá, passei também cerca de quase 2 anos, a período de pandemia toda, a gente estava por lá, e aí era essa migração, era Badalo, rádio e esporte, sempre. De eu sair de casa de 8 da manhã e chegar às 10 da noite, andando na minha linda bis vermelha, Juazeiro, Crato, Barbalha, o calor danado, como a gente sabe como é, mas em busca de um sonho. Eu acho que o nosso sonho nos move. E o jornalismo sempre foi o meu sonho. Eu fazia, reclamando muitas vezes no sol, ali na São Pedro, sol no meu juiz, e eu com raiva, mas eu lembrava que em busca dos meus objetivos que eu estava ali, aí eu respirava fundo e seguia fazendo isso. Sempre foi a minha paixão no curso e na vida. Eu não sei fazer outra coisa a não ser jornalismo. Aí fiquei no Badalo, acabei saindo do Badalo, fiquei no Fubá um tempo, fui para a FM Padre Cícero, que eu não cheguei a trabalhar, a gente não chegou a trabalhar. Você trabalhou ainda, não foi? Foi uns meses, eu ainda trabalhei uns meses com Thaís, mas na época ela não estava, era outra equipe. Entrei como repórter, assumi um programa lá, que é o Em Pauta no Rádio, junto com o Daniel Pires. Depois passei para apresentação, fiquei com jornalista esportivo, fiz produção, porque a gente faz de tudo um pouco. A gente não entra
Aqui no Cariri, a gente não faz uma coisa só. A gente não é só o repórter. A gente é o repórter, produtor, editor, fotógrafo. No rádio, a gente às vezes edita a própria matéria. Na TV, a gente senta ali com o editor e faz esse trabalho também. Então, não tem como você definir uma função. E aí, fiquei na Padre Cícero, saí do Fubá, fui para a prefeitura. Fiquei na prefeitura de 2021 até o final do ano passado. Passei por 5 pastas lá. E aí compartilho o que o Cícero disse. E a diferença é que a realidade da prefeitura de Juazeiro do Norte, aí por ser uma cidade maior, tem social media, tem alguns fotógrafos, as pastas são divididas, mas mesmo assim a gente ainda tem uma carga excessiva de trabalho, que se torna gigante. Aí eu migrava entre prefeitura e os jornais esportivos, porque nesse período eu estava com a prefeitura, com a federação, escrevendo para Fortaleza já, um site chamado Torcida K, que é do Carlos César, e na rádio de Fortaleza, um documentário. e já cobri no interior também, que é a rádio que tem lá. José, engraçado. E aí surgiu a oportunidade no final do ano passado de ir embora, e eu só fiz a minha mala e fui. Peguei o Guanabara e fui trabalhar numa empresa lá de plano de saúde, na assessoria de imprensa, mas não me adaptei, surgiu a Opinião, que é onde eu estou, sou editora de fechamento, que aí, para quem não sabe, a gente faz a gente tem a versão impressa online e o site, e o fechamento é receber todo o material, revisar, e quando disser o ok ali 10 da noite, tá tudo pronto. E aí é onde gera esse peso nesse cargo, porque se tudo der errado, no dia seguinte os leitores vão ler tudo errado e a culpa é minha, porque fui eu quem disse que estava errado, né? E hoje estou lá em Fortaleza com Opinião. Estou também com o Torcida Amiga, que é um portal do esporte. Não largo o esporte por nada nessa vida. E compartilho muito uma coisa que Babi falou. A gente tem as nossas paixões. Ela falou assim, meu sonho é trabalhar com jornalismo digital. O meu sonho é trabalhar só com jornalismo esportivo. Teve um período que sim, aqui, eu era assessora de esporte da prefeitura, assessora da federação, fazia para a rádio em Fortaleza só esportes. Mas a gente não vive no paraíso particular. A gente vive na necessidade financeira também. Não vamos romantizar isso aqui. Se vocês pensam assim, eu vou sair da faculdade e quero ir para o mercado, mas eu só quero trabalhar em tal lugar, pois você vai morrer de fome, porque não tem como. Você não é o trabalho que ele escolhe, não é você que escolhe o trabalho que ele escolhe por muitas vezes. Não é reclamando do que eu faço, que fique bem claro. Eu amo o que eu faço, sou muito feliz, mas a gente tem que ter a maturidade de entender que nós precisamos passar por tudo no jornalismo. Eu percebi hoje que eu já tive essas oportunidades. Eu estagiei na TV, trabalho no rádio, na verdade, trabalho no digital, hoje no impresso, fiz assessoria, faço fotos quando é necessário, então a gente acaba, sem sentir, passando por tudo um pouquinho. Porque a gente não pode se fechar no universo, principalmente na era que a gente vive, onde está tudo tão interligado, de não querer fazer de tudo. A gente precisa fazer de tudo. Porque um profissional, quanto mais ele procura aprender em todos os espaços, quanto mais ele quer se inserir no mercado, que é no caso de alguns, ou ir para pós-graduação também, no caso de mestrado, ele precisa saber de tudo. Em algum momento, aquilo que você aprendeu em algum determinado espaço de tempo vai servir para você. A minha mensagem que eu deixo é essa. Busquem, tenham as suas paixões, busquem aprendê-las com mais zelo, mas não deixem de aprender aquilo que vocês não se sentem familiarizados. Às vezes, o não querer se familiarizar e o necessitar faz você aprender a gostar pelo amor ao jornalismo. Foquem no jornalismo. As áreas afins é o que vão nos definir enquanto a paixão na profissão, sim, mas o jornalismo é o pilar. Se você amar o jornalismo, você consegue amar as outras áreas afins. É isso, obrigada. Muito obrigado. Colegas, eu estou aqui não pelo jornalismo, porque eu acabei escolhendo a vida acadêmica, a vida da pesquisa, né, Julian Souza. Descobrindo agora na docência. Então, a minha vida está muito ligada a isso. Assim, quando eu saí daqui, só para voltar, quando eu recebi o e-mail que ele já me mandou convidando, eu me lembrei de uma frase muito do professor Salmito, não sei se todos vocês conhecem, deve estar fachado agora para o doutorado. Na minha defesa de TCC, ele me perguntou no final, Julian, você é um pesquisador jornalista ou um jornalista pesquisador? E até aquele momento eu não tinha me dado conta de que eu tinha direcionado a minha vida acadêmica inteira para a pesquisa. Né? Eu fui bolsista do professor Marcelo, que está aqui, fui bolsista da professora Juliana, do professor Salmito e, por último, do professor Paulo.
Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha carreira nunca foi pautada na profissão em si. Porque eu acabei me identificando muito com a pesquisa, com a ciência, e eu queria muito para a academia. Então, quando eu saí, o meu foco era muito esse. Era ir para o mestrado, era ir para o doutorado, e mesmo quando eu não estava, porque eu demorei 3 anos, quando eu saí da graduação para o mestrado, eu nunca parei de produzir. Eu trabalhei com jornalismo, com comunicação, mas eu nunca deixei de participar de congressos, de eventos, de escrever capítulos para livros, de participar de eventos. Então, eu segui muito essa carreira e hoje eu vejo que é possível, dentro da comunicação, dentro do jornalismo, também seguir essa possibilidade. Então, hoje eu estou fazendo doutorado lá na Federal do Ceará, pesquisando um pouco sobre a história da televisão aqui em Juazeiro, tentando contribuir com esse objeto de estudo aqui para a minha cidade, para a nossa região, para a nossa universidade. E esse ano especificamente eu estou venho cumprindo uma das partes obrigatórias, que é o estágio de docência lá no doutorado. Eu fiz um lá em Fortaleza, estou fazendo outro aqui com a professora Lígia, dos alunos. E uma coisa que me inquietava era, ok, eu sei que eu sei pesquisar, ponto. Para mim isso não é uma interrogação. Mas eu sei dar aula. Eu tinha muito medo de chegar na sala de aula e de dedicar a minha vida inteira, esses 7 anos, e chegar na sala de aula porque eu não tinha nenhuma experiência e não saber lidar com os alunos. Então esse era um dos dilemas que eu trabalhava muito com Lígia, conversava muito com ela, ainda converso, e conversava muito comigo interno quando eu chegava em casa. Então, quando eu dei a minha primeira aula, tem uma turma que está aqui que eu estou vendo, lá em Telemundo no semestre passado, alguns anos, eu saí destruído, porque eu falei assim, foi horrível, Lígia. Lígia olhou para mim e disse assim, não foi bom. Mas, porque é muito desafiador você olhar 25 alunos, 30 alunos olhando para você, com caras diferentes, enfim, não sei o que eles estavam pensando, mas eu sabia o que eu estava pensando ali, e é muito difícil de lidar, porque eu vim para cá e eu tive que virar a chave. Eu não era mais aluno. Eu tinha que pensar como professor. Mas tem uma coisa que eu digo em sala, eu até disse hoje numa entrevista para uma aluna, que eu acho que o que me ajuda hoje a ser professor é pensar como aluno. É como eu gostaria que uma aula fosse dada. Eu lembro muito das experiências que eu tive aqui na universidade, que eu tive no mestrado, que estou tendo no doutorado. Então, o que eu tento levar para a sala de aula é isso. Me aproximar muito dos alunos. Eu não vejo a questão da hierarquia. Ela existe? Claro. Eu estou lá como professor, não como aluno. Mas eu tento me colocar muito próximo deles. E eu acho que eles sentem um pouco disso. E aí, ao longo do semestre, dos meses, a gente vai entendendo como é que acontece essa dinâmica. Então, hoje eu vejo que também isso é muito possível. Assim. Então, se me perguntassem se eu voltaria atrás, não. Eu não voltaria atrás para viver uma vida profissional. Em alguns momentos eu acho que sim, mas no geral não, porque eu gosto muito do que eu faço. E realmente ter vindo para a UFCA, voltar para casa, como eu digo, a UFCA para mim é a minha segunda casa. Voltei para cá para fazer mestrado, estou voltando agora para fazer os estágios de docência. Não à toa estou fazendo um estágio extra, porque eu já cumpri a minha carga, mas acabei gostando da turma, acho que a turma também acabou gostando de mim, me dei bem com Lígia, e estou aqui como intruso, fazendo meu terceiro estágio de docência, mas eu vejo também que é uma possibilidade. E como eu digo em sala de aula, experimentem. Eu acho que a universidade é o espaço que a gente tem para experimentar. Não é uma questão de erro e não é uma questão de acerto. Então, quando a gente vê os alunos muito preocupados com a questão de eu estou fazendo errado, eu estou fazendo certo. Não. Faça, experimente, tente. Porque a gente sabe que no mercado de trabalho, a experimentação ela é bem menor do que aqui dentro. Então, eu acho que se tem uma mensagem, como todo mundo está falando que eu deixo, experimentem. Não é questão de errar, não é questão de acertar, mas experimentem as possibilidades, porque quando eu saí daqui em 2016, essa universidade era outra. O que vocês têm hoje aqui é muito mais rico do que eu tenho, não só em termos técnicos, de estrutura, mas também de professores. Então, experimentem. E acho que a vida acadêmica também, para quem quer, é uma possibilidade. Pode ser vinculada com a vida profissional, mas também pode ser uma vida como eu mesmo escolhi. Acabei escolhendo só a vida acadêmica, que também me ajuda muito financeiramente, dando consultoria, fazendo trabalho de revisão, de correção. Então, eu acho que também é uma possibilidade. A minha trajetória tem sido uma trajetória muito surpreendente para mim mesma, assim. E eu sempre, quando eu tracei a linha do tempo, assim, como eu tinha chegado até aqui, né, eu já estava operando uma máquina específica, cara, como é que eu cheguei até aqui, né? Aí eu fui traçar novamente a linha do tempo. E eu acho que 2 experiências para mim foram muito marcantes ainda na graduação, né? A primeira experiência foi a experiência de gerir um projeto cultural
que tinha como perspectiva a divulgação de narrativas étnico-raciais do Cariri cearense. Então, esse projeto ele fazia cineclube, fazia sarau, a gente e a culminância do projeto era um caderno impresso, né? E foi um projeto muito transformador, assim, para mim, no sentido de entender a força coletiva do jornalismo, né? Que eu conseguia fazer aquilo, mas eu conseguia fazer aquilo porque tinha outras pessoas comigo que acreditavam na ideia e tudo mais. Esse projeto chamava Cocada Preta. E a segunda experiência, ainda na graduação, foi a experiência do próprio TCC, né? Eu sempre estudei fotografia, quando eu quis ir para o jornalismo foi muito pela ligação que eu tinha com o áudio, né? Com o rádio, com o áudio e com a fotografia. E eu queria fazer alguma coisa sobre fotografia no meu TCC e eu tinha tido uma trajetória também de pesquisa durante a graduação. Eu escolhi fazer um TCC, mas dividi ali os capítulos e no último capítulo eu queria fazer uma coisa mais prática e encontrei meio que um mapeamento visual, né, numa comunidade quilombola lá na cidade de Potengi. Foi uma experiência muito transformadora, porque eu acho que foi ali que eu entendi o que era que eu queria fazer, né. Eu não queria ser pesquisadora, eu não queria ser fotógrafa, eu não queria ser jornalista, eu não queria nada. Eu queria encontrar outras pessoas, eu queria encontrar outras histórias, eu queria contar aquelas histórias e, sabe, viver outras experiências. Era isso que eu queria. E aí eu percebi aquilo naquele momento. E aí eu ia fazer o TCC sozinha, pegava um mototáxi que eu não conhecia, entrava nas brenhas, perigo de vida e só confiando só na espiritualidade, né? Porque segurança no jornalismo, fica o questionamento. E aí, isso foi final de 2019, né? Defendida final de 2019, 2020, formada. Aí comecei a fazer freelancer nos primeiros meses e pandemia. E aí eu fiquei, cara, esse era um momento crucial para construir a minha carreira. O que eu vou fazer agora? Eu estou presa dentro de casa. O que está acontecendo no mundo? E aí eu estava naquele momento, estava me preparando para o mestrado. Todos os editais de mestrado tinham sido suspensos. Não tinha mais possibilidade de ir para o mestrado, pelo menos pelos meses seguintes, né? E eu disse, eu preciso trabalhar, preciso de experiência. Vou começar aqui a oferecer o meu trabalho para todo lugar. E aí eu comecei a oferecer meu trabalho para todo lugar. E aí eu não consegui oportunidade nenhuma aqui no Cariri. Do fundo do meu coração, nada, zero. Aí eu disse, tá bom, então agora eu vou mandar para editoras e para veículos de capitais. E aí eu fui mandando e teve um veículo específico que eu colaborei com ele 6 meses. Foi talvez ali a minha virada de chave. Foi o Ceará Crioulo, que é um site que tem como perspectiva a divulgação de mídia negra e de pautas da população negra aqui no Ceará, né? Acho que eu trabalhei ali uns 8 meses para vários veículos diferentes de graça. Tipo, eu trabalhei 8 meses de graça. E aí, quando eu estava no Ceará Crioulo, chegou para mim para editorar uma pauta que era a divulgação de um edital do Spotify, de um programa chamado Sound Up, que era um programa voltado para jovens negros entre 19 e 25 anos. E aí, esse programa era um programa de formação mesmo, de produção de podcast especificamente. E eu, meio sem acreditar, né, mas apliquei na vaga, editei a matéria, foi pro ar, apliquei na vaga, passei, aí fiquei no programa sendo formada e recebendo inúmeras coisas, tipo, de bolsa, enfim, todo o suporte possível para conseguir aprender com qualidade sobre aquilo e sobre como produzir dentro de toda a cadeia, assim, desde a concepção, criação, até divulgação, distribuição e tudo mais. E aí, fiquei com eles, acho que agosto de 2020 a novembro de 2022, né? Nesse meio termo, como eu já estava me preparando para o mestrado, eu não queria
não jogar toda a preparação para o alto e seguir o fluxo. Eu disse, não, vou tentar mestrado. Eu tentei também o programa de mestrado, final de 2020, início de 2021, e entrei no mestrado de comunicação e cultura, na linha de tecnologias estéticas da comunicação na UFRJ, né? E aí a minha pesquisa era sobre fotografia, era sobre fotógrafas negras especificamente, né? E estudava uma fotógrafa chamada Marcela Bonfim, mergulhei muito no trabalho dela. Foi muito desafiador, eu achava que eu amava a pesquisa, eu achava que eu amava a vida acadêmica, era o meu sonho que se destruiu no mestrado. E aí foi muito frustrante, tipo, ai meu Deus, eu esperei tanto, coloquei tanta expectativa nisso, né? Mas ao mesmo tempo foi confortante também porque eu estava encontrando outra coisa que respondia aquele questionamento que eu tinha tido ali quando eu estava produzindo meu TCC, que é tipo, eu quero encontrar pessoas, eu quero contar histórias, é isso que eu quero fazer. E aí, depois que aí aconteceu tudo isso, né? Depois que eu saí que o Programação da minha turma de 2020 finalizou, em 2022, eu comecei a prestar serviço para produtoras de podcast, para veículos de comunicação com o foco específico em produção de áudio. Então, eu fiz parcerias com a Griot Podcast, que é uma produtora do Recife, a Gandai Produções, que é do Rio, Todo Canto Produções de São Paulo, a Rádio Novelo, que é do Rio. E, enfim, né? E aí eu estava muito de mala pronta para ir embora, porque eu já, tipo, ok, tudo que aconteceu, no Cariri eu só conseguia trabalho de freelancer de fotografia, que eu amo, mas era isso que eu conseguia aqui no Cariri. Eu não conseguia dar vazão às outras coisas que eu sabia e amava fazer também. E aí eu disse, tá, não tem mais jeito, vou embora. Já estava tipo, muito de mala pronta para ir embora, queria ir embora, a todo custo eu queria ir embora. E aí abri uma vaga com foco em produção de podcast no Centro Cultural do Cariri, no início desse ano. Eu disse, tá bom, tô aqui mesmo, vou tentar, né? Tentei muito sem esperança, porque eu realmente achava que... Tentei muito sem esperança. E aí passei e aí passei, mas assim, com uma consciência muito grande de que se eu passei foi muito pelo fruto de um trabalho muito árduo, né? De estar em muitos lugares, de pegar muita pauta e, enfim, me desdobrar em 50 milhões. E aí agora eu trabalho full time com podcast, é só isso que eu faço. Recentemente aprovei um projeto de podcast num programa do Instituto Serra Pilheira, que é um programa de divulgação de podcasts, que financia podcast de divulgação científica. Então eu estou produzindo podcast de divulgação científica hoje. E tem algumas coisas que eu esqueci. E comecei a roteirizar, então fui convidada para roteirizar um documentário, e aí do roteiro desse documentário já me chamaram para roteirizar outros documentários e trabalhos ficcionais. E é isso, foi tudo muito longe do que eu esperava, mas eu acho que hoje eu trabalho basicamente com áudio e escrevendo e contando histórias para as pessoas. Se eu pudesse deixar algum recado, eu acho que o recado que eu deixaria seria da necessidade de manter boas relações, né, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos professores e ex-professores, e sobretudo de pensar o que vocês querem fazer de verdade, assim, tipo, o que me move, não amo o jornalismo, o que me move, o que eu quero fazer, e aí usar o jornalismo como um instrumento para fazer aquilo e construir todas essas coisas na vida de vocês. É isso, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu acho que um pouco do que a Pamela falava, essa questão de Patrícia você encontrar Silva. o seu lugar no mundo. Comigo, o jornalismo ele nunca foi sonho. Nunca pela minha cabeça passou
em eu ser jornalista, eu estar repórter, nunca. É tanto que minha primeira graduação foi em História, também uma universidade pública, Universidade Regional do Cariri. Só que eu terminei o curso de História, muito nova ainda, e não me identifiquei. E aí, no ambiente em que eu convivia, né, uma pessoa me convidou para ir fazer um programa de rádio, fazer participação, e eu fui me encantando por aquilo. Só que eu não tinha condições de sair para outro estado para estudar fora. E aí chegou a Universidade Federal do Cariri aqui para a gente ver como é importante também a presença de uma universidade no porte que é a UFCA aqui perto da gente, porque nem todo mundo tem essa condição, eu também não teria. E aí eu comecei a fazer jornalismo. Logo no início, comecei a atuar na assessoria de imprensa, só que teve um período em um curso de extensão chamado Cariri em Pauta, coordenado pelo querido professor Edwin Carvalho, que eu fui convidada a participar. Foi um auê, foi aquela muvuca entre os semestres, enfim, mas foi ali, produzindo para o programa, apresentando ao lado do professor, que eu me vi encontrando o meu lugar no mundo. Comecei ali. Só que eu tinha uma área que eu estava muito bem estabilizada, né? Então, eu passei 5 anos como assessora de imprensa, mais 2 anos como assessora de imprensa e coordenadora de um setor de comunicação, ou seja, 7 anos. E surgiu uma vaga na TV Verdes Mares. Que a querida Valéria Alves saiu da TV Verdes Mares. E aí ela me incentivou, faz, Patrícia. E aí eu fiz também sem nenhuma pretensão, não imaginava que fosse conseguir. Vai, Patrícia, é muito bacana, é muito bom. Me jogando, né? E aí eu fui, né? Sou muito amiga de Valéria, fui na onda dela, fiz a seleção. Na empresa que eu tava há 12 anos. Então vocês imaginem aí como foi difícil para tomar essa decisão. Chorei, rios de lágrimas. Mas aí, aquela sementinha que foi plantada lá quando eu estava fazendo participando do curso de extensão, do projeto de extensão, e também do laboratório, porque eu fazia assessoria de imprensa já, mas eu escolhi o laboratório de telejornalismo. E aí eu estava tendo cada vez mais a certeza de que era isso, era nesse local que eu iria me encontrar. Mas pela estabilidade que eu tinha de trabalho, porque o financeiro acaba influenciando muito, é claro, eu optei, assim que terminei o jornalismo, de continuar na assessoria de imprensa. Mas aí veio uma mudança repentina e eu resolvi pedir as contas e hoje estou na TV Verdes Mares, estou repórter, inclusive nesse mês, faz 2 anos, que minha vida mudou completamente, porque o bom para mim hoje é porque eu consigo falar dos 2 lados, da assessoria de imprensa e da reportagem, né? Mas hoje eu posso dizer que aquela sementinha que foi plantada lá no curso de extensão era algo que realmente fazia com que eu encontrasse esse lugar no mundo. Quando eu produzo, quando eu faço uma pauta, que eu vejo o resultado daquilo, seja do pequeno, daqui para o CE1 Cariri, para o CE1 regional ou para a rede nacional, e a gente vê a mudança acontecendo, a gente vê que, é isso mesmo, foi para isso que eu nasci. E aí a gente vai encontrar dificuldade em tudo quanto vocês forem atuar. Por isso que você precisa saber em qual local você quer estar. Na assessoria de imprensa, pobre do Cícero aqui, quem é repórter do Bom Dia, eu estou repórter do Bom Dia, 5 horas da manhã, 4 horas, já estou recebendo minha pauta, assessor de imprensa, eu quero resposta. Então, vocês vão encontrar dificuldade em tudo que vocês forem atuar. Mas vocês precisam gostar, ou melhor, vocês precisam amar aquilo que vocês fazem, porque aí vocês vão conseguir enxergar além, sabe? Ver que através do que você está fazendo, você está reportando, você não é a notícia, mas você está passando a notícia. E através dela, você está conseguindo trazer alguma mudança para a sociedade. Quando eu optei em ir para o jornalismo, foi nisso que eu acreditei, que eu poderia mudar a sociedade através da minha profissão.
Não sei se alguém aqui já trabalha, mas você passa muito mais tempo no seu ambiente de trabalho do que com a sua própria família, né? Pelo menos 8 horas por dia. Então imagina você trabalhar numa coisa que você não gosta. Deve ser muito terrível. Então, se eu puder dar um conselho a você, estou no tempo, professor. Acreditem em vocês. Eu vim do ensino fundamental e médio públicos. Eu vim de uma universidade pública e eu estou aqui. Então, vocês, estudantes de universidade pública, acreditem. Vocês podem chegar onde vocês quiserem. Vocês vão encontrar pessoas que vão dizer que vocês não conseguem. Mas está para os ouvidos, vocês conseguem. Esses exemplos que vocês estão vendo aqui é prova concreta disso. Então, vocês, estudantes de universidade pública, acreditem. Vocês, mulheres, acreditem. Nós podemos chegar onde nós quisermos. E nós, mulheres negras, nós podemos chegar também onde nós quisermos. Essa é a mensagem. Boas notícias, na realidade, né? Da primeira pergunta, que é o mote na gente aqui, né? Se existe vida após o jornalismo e após o jornalismo da UFCA, né? Então eu vou deixar a boa notícia para o final, para que vocês também criem expectativa na minha fala, que também é estratégico aí, né? Então, assim, eu me coloquei aqui como comunicador popular. Que diabo é isso, né? Ser comunicador popular e aí é uma designação muito minha, né? Que não tem livros, assim, a gente não vai encontrar muito uma conceituação, pode até encontrar academicamente, mas na vida, ser comunicador popular é trabalhar e acreditar na transformação. E isso não é um trabalho fácil, porque quando a gente entende que o mundo ele precisa se transformar, ele precisa mudar estruturalmente, então é algo que você faz a sua vida inteira. Então, assim, a minha vida inteira, eu sempre soube que eu não ia ganhar dinheiro, muito dinheiro com aquilo que eu ia fazer. Primeiro é isso, né? Eu não tinha... Se na minha época de adolescente tivesse TikTok, eu ia ser das pessoas que assistem, não das que faz, né? Então, assim, eu nunca tive muita propensão a isso. Talvez hoje em dia, né, por ser pai, eu sou o pai de uma menina muito linda, né? Eu vá fazer live de NPC, né? Em algum momento da minha vida, né? Mas, assim... Na minha época eu não tive essa perspectiva, então eu sabia que eu queria, se eu não ia ganhar muito dinheiro, eu queria fazer algo que realmente valesse a pena, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vivenciei, né? E aí, no ensino médio, eu era de Grêmio, o rebelde, né? O intransigente. E aí entra na faculdade essa pessoa altamente intransigente, altamente rebelde, né? Que vem da quebrada, para poder fazer aí alguma coisa nisso que é o curso de jornalismo aqui na UFCA. E aí, tal qual eu encontrei aqui terra fértil, né? Porque Thiago Coutinho ali, Edinho aqui, professor Anderson, que Deus o tenha também, mas que é uma das características do Anderson que eu não tive condição emocional de dizer numa homenagem aqui a ele, mas é que ele acreditava muito, ele tinha muita fé, né? Ele acreditava sem ver. Eu não tive muito contato com o Anderson, mas toda vida que ele me via, ele me chamava de jornalista, né? E ele acreditava em mim, mesmo quando eu mesmo não acreditava, né? E só aquelas palavras dele lá, eu dizendo, Anderson, eu não quero ser jornalista. Ele, não tem problema, você vai conseguir, é isso mesmo. Então, assim, o Anderson acreditou em mim sem ver, né? Ele não me viu onde eu estou hoje, e isso para mim é um grande pesar, mas onde eu estou hoje, né? Hoje eu estou numa organização internacional que é ligada à Igreja Católica, porque, enfim, a Igreja é uma das fontes de recursos que a gente ainda consegue drenar para a causa social, né? E eu estou num ramo da igreja que é estigmatizado pela própria igreja, porque lida com pobre, lida com pessoas assim que estão na margem da sociedade, né? Então, não é a igreja católica mais elitizada, não gosta de pobre, né? É importante que se diga isso, né? Não vou nem perder meu emprego, mas a verdade é essa, né? Então, a gente trabalha com os pobres, com as pessoas que mais necessitam de nós, né? E a gente também necessita deles e delas, né? Mas eu comecei essa trajetória ganhando pouco com bolsista, né? Fui bolsista, acho que a minha vida acadêmica inteira, ganhando os 400, né? Faz uma diferença, né? Hoje é 700. Opa, 700 para mim. 700 para mim, eu morava era na Lagoa Seca com 700.
Com 400 eu morava ali no João Cabral, no Pirajá, adoro, né? Gostei demais. Mas tinha essa bolsa, né? Fiz todas as bolsas possíveis, começou com o professor Ricardo Salmita, é outro pessoa de muita fé, né? Para me dar uma bolsa assim, num momento assim que eu nem esperava, mas precisava muito. E depois de Salmito eu encontrei com o Thiago Coutinho também, que não fui bolsista, fui voluntário dele, né? Porque acreditei também. É uma vida de crença, né? Pelo amor de Deus, eu acreditei e não fui bolsista de Thiago. Mas outra pessoa que acreditou muito também na gente, não sei se todos e todos que estão aqui tiveram o privilégio de estar, mas foi a professora Rosane Nunes, né? E a professora Rosane Nunes, ela enxergou muito mais além, né? Ela disse assim, esse rapaz fala demais, sente demais, é ousado demais, eu acho que ele dá para extensão. E aí ela acreditou em mim na extensão universitária, no campo, né? Que eu já vinha de um contexto social parecido, mas nunca tinha muito ido para campo, assim, de assentamento rural, enfim, né? Campo, zona rural. E aí eu fiquei nesse projeto por 2 anos e aí que eu conheci comunicação comunitária, comunicação popular, e o que eu passei a entender, o que eu entendo até hoje, que comunicação é para além do jornalismo, comunicação é um direito. Assim como água, como terra, como trabalho, a comunicação também é um direito. E eu luto por esse direito até hoje, até quando eu existir, mesmo depois que me enterrarem, né, eu vou continuar lutando por isso, né, para isso. Então essa trajetória começou com o projeto de extensão A Voz da Juventude, no assentamento 10 de abril, durou esses 2 anos, eu venho em muito contato com Rosane. E depois disso foi isso, né? Acabou o projeto, me formei, e aí, né, o que faz? Tentei ainda ficar no mercado mais comum, assim, de uma agência de publicidade que muitos conhecem, mas era inominável, tão ruim, né? Você todo, aquela espiral de silênciozinho aí, né? Mas começa com uma maspa, né? Mas assim, a gente sabe que existe... Mas foi bom, né? Esse primeiro momento aí foi muito interessante, porque me fez enxergar aquilo que eu não queria fazer, né? Que era justamente isso, assim, de não trabalhar nesse tipo de coisa, por mais que a necessidade fosse grande. Então eu saí, voltei a trabalhar no mercado do Pirajá, carregando umas caixas, né? Porque eu tive essa noção, ainda intransigente, de que se eu não trabalhasse com o que eu gostasse na comunicação, eu não ia trabalhar com mais nada, né? Então eu trabalhei como mercador, né? Como carregador, por um tempo. E ousando, né? E aí surgiu uma vaga no sindicato da URCA, né? No Sindurca. Fui para o sindicato, fui ser jornalista sindical por 2 anos e meio. E assim, gente, nesse terceiro setor, as pessoas às vezes não pagam o que é devido, não é porque elas não querem. Às vezes pode acontecer que porque não quer mesmo, né? Mas a verdade é que muitas vezes não tem dinheiro, meu povo. Não tem recurso. E aí as pessoas vão negociando com você o que é que pode e o que é que não pode, né? Então no Sindurca eu não ganhava muito, mas eu aprendi bastante, assim, eu tinha muita humanidade. As pessoas estavam ali porque queriam estar. E isso faz uma grande diferença. As pessoas estarem porque gostam do que as pessoas estarem por obrigação. Então, assim, eu fiz amizades profundas no Sindurca. Vez por outra tinha um biquinho na Adulce também, né? Ah, como era bom, os biquinhos da Adulce. Aí os biquinhos da Adulce já era chibata, viu? Mas depois do sindicato eu fui para o Brasil de Fato, que aí era trabalho militante mesmo, né? Eu estava no movimento social. E aí eu era repórter de rua, cobrindo principalmente atos públicos, né? Era na efervescência ali do bolsonarismo, então era eu aqui, o cordão policial aqui, né? Tudo me olhando assim, tudo coçando o bolso assim, né? Para poder passar a porrada em mim, né? Mas assim, não só em mim, como outras pessoas também que habitavam aquele espaço ali, mas a gente tinha que fazer e fazer com muito orgulho. Acabou, assim, a possibilidade de recurso do Brasil de Fato, que a gente não trabalhava, e aí foi onde eu estou agora, que é na Caritas Brasileira, né, como assessor de comunicação nacional. Também fui muito sem esperança, porque era isso, né, eu sabia que tinha muitas pessoas que queriam fazer essa seleção por causa do dinheiro, que é consideravelmente bom, né. Só que eu não fui pelo dinheiro, eu estava muito mais pelo que eu conhecia da integridade da Caritas, por esse trabalho social que ela desenvolve. E aí, emocionalmente passei, né, assim, nessa seleção da Caritas, ninguém me conhecia, e às vezes a gente tende a isso, né, achar que as pessoas que conhecem outras colocam, o que não é ruim, eu acho que isso é dos contatos que a gente faz da vida, né,
Mas nesse sentido eu nunca tinha um contato, eu compartilho um pouco com o PAN nesse sentido, assim, eu nunca tive muita oportunidade aqui não. Né? E eu acho que isso também tem um recorte de classe e raça, que depois é tema de uma outra mesa aí, né? Mas aqui eu não tive a oportunidade e esse pessoal lá de Brasília acreditou em mim, assim, quando eu mesmo ainda estava em dúvida se era aquilo mesmo, se eu voltava a carregar minhas caixas no mercado, né? E aí, até hoje eu faço isso, né? Até hoje estou com uma credibilidade. Na Caritas é isso, assim, já para encerrar, para dizer também o que eu principiei dizendo das boas novas, né? Na Caritas eu trabalho com comunicação institucional, que aí é mais aquilo, né? 360, como eu gostei muito desse termo, não sei se vou usar agora, comunicação 360, né? A gente faz tudo e para também garantir a institucionalidade, para garantir os recursos também que a gente utiliza integralmente nos projetos sociais. E aí quando eu entrei na Caritas, o primeiro projeto que eu fui foi para o interior do Amazonas, assim, em 3 cidades, né? Itacoatiara, Coari e Tefé, em Manaus. E aí eu nunca viajei tanto na minha vida que nem eu estou viajando agora, né? Nacionalmente e internacionalmente também. Mas é um desafio muito grande, né? Porque speak English no. E aí na hora dos financiadores, só aqueles homens enormes, brancos, assim, falando um inglês assim, que a gente não entende direito, né? Que é um inglês todo. Tive que me virar para poder garantir também o hablar, né? Mas é isso, assim, a gente se esforça muito para poder conseguir ter isso naquilo que a gente quer. E aí, como eu disse para a Angélica, né, a mensagem é coragem, né? Coragem porque em algum momento a gente vai realmente ter que passar por momentos que a gente não vai querer fazer, mas isso forma caráter também. Isso forma caráter e habilidades, né? Habilidades que deixam a gente com couro grosso para o que virá, né? Então, assim, existe, é uma vida belíssima, maravilhosa, que não é diferente das que a gente tem, né? Com dificuldades, com tristezas, mas que no fim é isso, é só sorriso. Obrigado, gente. Ainda enquanto eu era estudante do curso de jornalismo aqui na UFCA, né? Também faço menção ao professor Anderson, que foi o professor que acompanhou a graduação e ele sempre me incentivou, né? E aí em 2020, logo ali na verdade 2019, 2020, eu fui convidada pela Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, né, a estagiar lá no setor de comunicação. Patrícia Silva foi a minha primeira chefe, e aí eu trabalhei com ela lá, né, nesse setor de comunicação. E na época, quando surgiu esse convite feito pelo Padre Cícero José, enfim, eu fiquei muito na dúvida se eu ia ou se eu não ia, porque a igreja para mim era um espaço de chegar e ir para missa, não tinha tanto envolvimento, tinha aquele medo de entrar, enfim. Mas aí o professor, vá, jornalista Anderson, você precisa ir, vá, você precisa experimentar, você vai aprender lá. E as minhas expectativas eram que eu ia chegar e eu não sabia o que era que eu ia fazer, porque na minha cabeça a igreja era só missa. E aí Patrícia estava assumindo o setor lá também, né, como coordenadora do setor de comunicação, e para mim lá foi um espaço de crescimento. Foi na Basílica onde eu tive a oportunidade de aprender não só a fazer história, mas a aprender a tirar foto, aprender a fazer texto, aprender a fazer áudio, a fazer vídeo. Tive a oportunidade de fazer o podcast, o Prosa de Fé Arretada. A Patrícia teve a ideia, chegou para mim e disse, faça. E eu falei, eu não sei fazer. Ela disse, vai aprender a fazer. E aí eu fiz, junto com a Patrícia Mirelli, né, também outra jornalista da Diocese de Crato. A gente fez durante um ano o podcast A Prosa de Fé Arretada, mas veio a pandemia e a pandemia foi uma mudança, deu um 360 assim, porque como era que a gente ia fazer comunicação de igreja sem o povo dentro da igreja, né? E aí foi lá onde eu aprendi a me comunicar através do vídeo, na TV Web Mãe das Dores, através do áudio, no podcast A Prosa de Fé Arretada, nas pautas de assessoria também, porque atendia muito a imprensa, então a Patrícia sempre me carregava para poder a gente fazer essas pautas de assessoria, então também aprendi um pouco de assessoria porque ela me carregava, me colocava também para atender a imprensa, me ensinava como era que faziam as coisas. Então foi um espaço de muito aprendizado, né? O meu medo, enfim, ia fazer com que eu não aceitasse o convite, mas eu acabei aceitando, fui, e foi lá onde eu cresci. Lá eu sou muito grata porque realmente foi um espaço de muito crescimento para mim, profissional. Foi um espaço que me deu a oportunidade de aprender, assim, na base, né? Estava começando o 5º semestre.
Então, estava começando a entender melhor como eram as disciplinas, as coisas mais práticas. E aí, depois disso, eu fui trabalhar, quando terminou o meu estágio lá na Basílica, em 2021, eu fui trabalhar como marketing do Colégio Salesiano São João Bosco, né, o Colégio Salesiano aqui de Juazeiro do Norte. Também foi uma experiência muito nova para mim, mas eu fui já com a carga do que eu tinha aprendido do estágio, né? Então foi uma experiência bacana, mas muito nova. Confesso que eu não gosto de marketing, Babi. Não gosto. E aí eu percebi que realmente meu negócio é jornalismo, né? Eu percebi, porque quando começava aquele negócio de métrica, de briefing, de não sei o quê, disso, daquilo outro, campanha de matrícula, eu digo, meu Deus, isso não é para mim. Mas aí continuei, né? Enfim, continuei lá, e era um espaço também de igreja, toda aquela vivência. E a rede salesiana, ela é uma rede também a nível mundial, né? Os salesianos, eles estão em todo o mundo, e aqui no Brasil eles têm uma presença muito forte. E aqui em Juazeiro, os salesianos têm a Rádio Padre Cícero, tem o Horto, tem escola, tem paróquia, tem museu, tem muita coisa. E o pessoal da Rádio Padre Cícero me fez o convite para apresentar o programa Conexão Jovem. Comecei a apresentar o programa Conexão Jovem, gostaram, fiquei ajudando em algumas reportagens no jornal que o Fernando apresentava. Depois de um tempo, comecei a participar de alguns programas especiais, até que no final de 2021 me veio o convite para assumir o setor de comunicação da FM Padre Cícero enquanto coordenadora de jornalismo. Não tinha ideia de como era que eu ia fazer isso, porque eu nunca tinha sido coordenadora de nada. Tinha 21 anos, tinha acabado de completar 21 anos, né? E aí eu fiquei super assustada, falei, eu gosto de jornalismo, é isso que eu quero pra minha vida, eu gosto de rádio, me identifiquei, e eu fui. E aí é onde eu estou até hoje, né? A Rede Salesiana para mim é um espaço que me deu muita oportunidade também, é um espaço que eu sou muito grata. Hoje lá na Rádio Padre Cícero é aquele trabalho que as meninas falaram também, né? Você tem aquele horário definido, mas ao mesmo tempo você precisa estender. Denilson, que está lá comigo, também sabe disso. Então lá a gente faz de tudo um pouco, como é uma obra salesiana. Então acaba que você ajuda em outras partes da obra, então no horto, nos museus, na paróquia. São muitas atividades, são muitas demandas. E aí eu estou como apresentadora do Jornal da Tarde, estou coordenando também o setor de jornalismo, né, cuidando das redes sociais, apesar de não gostar. E aí, essa é a minha função hoje, né? Sou muito grata à universidade, em momento nenhum, e eu acho que é esse o recado que eu deixo para quem está aqui, se privem de viver as coisas na universidade. Eu sei que, infelizmente, muita gente não tem uma realidade de poder passar o dia inteiro na universidade. Tem gente que precisa trabalhar, tem gente que chega cansado, tem dia que a gente não consegue render porque está muito exausto da rotina que a gente tem, pegar ônibus, enfrentar a rotina cansada em casa, enfim. Mas sempre participem dos momentos, escutem os professores, participem do que vocês puderem participar, porque é muito importante esse diálogo, né? Eu sempre fui muito próxima do professor Anderson, e eu sempre trocava isso com ele, do medo que eu tinha de não saber como é que seria a profissão, se eu iria conseguir emprego, mas eu sempre prestava atenção em todas as aulas, naquela de pode ser que eu vá para isso, pode ser que eu vá para aquilo. Jornalismo digital, adoro o professor Ivan, mas era a disciplina que eu menos conseguia me identificar, porque realmente não sentia que era a minha praia. Eu acho que eu tenho algum problema com essa questão do digital. E aí, mas mesmo assim eu tentei aprender o máximo, tentei saber o máximo disso, mas eu sempre puxava mais para o rádio, para o tele, sempre gostei muito. Paguei laboratório de tele também, né, para poder tentar melhorar essa questão do tele, enfim, dessa questão de texto, e foi muito bacana. E é isso, né? Eu espero que vocês acreditem no jornalismo, que vocês encontrem seus espaços também dentro do jornalismo e que não desistam do sonho de vocês de comunicar com atenção, comunicar com afeto, né? E é isso. Falando aqui com ela, que era literalmente tudo era mato aqui. Aqui literalmente era mato. Não tinha nada, era um breu, assim, um negócio escuro. A gente via São Paulo, ficava atolado ali, não era asfaltado. Enfim, era um perrengue sem tamanho. E aí, e também é tudo muito diferente do que é hoje, né? Então, assim, faz 10 anos que eu não era a nossa primeira semana de aula foi o professor da filosofia que veio ajudar para ficar com a gente, porque nossos professores estavam assumindo o concurso para vir dar aula para a gente. Depois foi que chegaram, enfim. Mas acabou dando tudo certo no final. Mas assim, faz 10 anos, no caso, que a gente ingressou aqui, né? E não era... Faz 10 anos que
Faz 10 anos que a gente se formou. Perdão. Isso. É porque eu me formei atrasada, gente. Eu reprovei a disciplina. Aí, nem era o UFCA aqui, era o UFC Campus Cariri. Não tinha o UFCA ainda. Então, eu não fiz nem Enem para entrar aqui. Eu fui um vestibular de 2 fases, para vocês verem a situação. Então, por exemplo, hoje eu trabalho... Talvez eu acho que das experiências que compartilharam, eu trabalho na parte que é mais corporativa, eu trabalho no marketing. Me distanciei bastante assim, do jornalismo em si. Eu acho que o que mais me aproxima do jornalismo hoje no que eu atuo é o podcast, né, o Budejo, que eu faço parte desde 2019, com um colega também que é da nossa turma, que é Pedro Felipe, que se formou, que foi quem me ajudou a reprovar as disciplinas junto e atrasou o curso todo. Mas depois ele me chamou para o Budejo para compensar. E quando eu fui... Toda a trajetória na faculdade, eu fui mais direcionada também para o fotojornalismo. Eu fiz laboratório de fotojornalismo, TCC foi fotojornalismo. O Marcelo era meu orientador, foi quem me ajudou muito. Quase que eu não terminava esse TCC, misericórdia. Mas quando eu saí, eu fui muito voltada mais para ir atrás de emprego. Eu queria trabalhar, eu queria ter o meu salário, eu queria ter minha carteira assinada. Então eu fui aceitando qualquer coisa que aparecia na minha frente. Caí muita cilada, né, nesse processo, mas fui aprendendo, fui fazendo conexões, fui conseguindo montar mais uma carreira. Então, quando eu saí, eu já fui trabalhar direto com agência de publicidade. Fui para redes sociais, não era nem Instagram, era Facebook. E tinha que fazer post pro Facebook e tal, depois foi que foi o Instagram e tudo. E aí, em 2016, eu entrei lá na Unileão, que é onde eu estou até hoje. Eu entrei, passei um ano, surtei, pedi demissão, depois voltei. Nesse meio tempo, trabalhei também com assessoria de imprensa, trabalhei um tempão com a ONG Anjos da Enfermagem, que é ligada ao Conselho Federal de Enfermagem. Não trabalho hoje mais na ONG, mas ainda trabalho com o Conselho Federal de Enfermagem, então... Todo ano eu sou membro do comitê de imprensa do Conselho Federal de Enfermagem. E aí todo ano eu saio do marketing e vou ser jornalista uma vez por ano no Congresso Brasileiro de Enfermagem. Essa é a minhas experiências mais próximas do jornalismo. E aí o caminho que eu tomei hoje dentro da Unileão não é nada do que eu imaginava que eu iria fazer quando eu saí da faculdade, né? Eu hoje coordeno a Central de Relacionamento, que não é assim, você vê assim, se assusta, pensa que, sei lá, um Tinder, um relacionamento amoroso, não é isso? No caso, a gente faz todo o relacionamento com as pessoas que querem estudar na instituição, né? Então, a partir do momento que ele se inscreve lá e tal, a gente vai mandando, então, eu sou responsável por mandar e-mail, WhatsApp, SMS, ligar para ele, botar o outdoor, fazer a peça da rede social. Então, toda essa comunicação que é voltada para o candidato até ele se tornar aluno, é lá na Central de Relacionamento que a gente toca. E aí, uma coisa que eu jamais esperava que iria acontecer, porque quando eu entrei lá na Leão foi para cuidar das redes sociais, não tinha uma pessoa específica para cuidar das redes sociais lá. E aí eu assumi esse papel, pouco tempo, e eu tive uma sorte muito grande de depois que eu voltei, né, que passei um ano fora em agência de publicidade, e quando eu voltei, o setor passou por uma grande reestruturação. Porque logo no início, quando eu estava nas redes sociais, não era só redes sociais, era o 360. Tem que fazer tudo, tem que fazer matéria para o site, tem que tirar foto, tem que fazer tudo. E aí o setor passou por uma grande reestruturação, que antes o digital eram 2 pessoas, hoje eu acho que tem quase 10, e acho que 90% são egressos aqui da UFCA, que até quem coordena o núcleo digital lá hoje é Sara, que também é egressa daqui da UFCA. E além e hoje o setor lá de marketing, né, que é a comunicação com a sociedade, é formado por vários núcleos. Então, o meu núcleo, que é a Central de Relacionamento, é dentro dele. Hoje eu estou à frente e estou coordenando 21 pessoas. Entrou uma pessoa semana passada. Então, estou supervisionando 21 pessoas, que não é nada do que eu nunca imaginei alguém chegar para mim e me chamar de chefe ou me chamar de supervisora, coisa do tipo. Não era o que eu imaginava. Mas foi uma oportunidade que surgiu lá dentro, depois de eu ter desenvolvido mais para essa área da comunicação, né? Pode não ser muito jornalismo, assim, ao pé da letra, mas é comunicação, né? A gente tem que ver o que é que vai escrever no e-mail. Escreve o e-mail, vai olhar o relatório, o cara não abriu. Então, vou fazer um assunto mais interessante para colocar aqui.
E mesma coisa com o disparo de WhatsApp, redes sociais e tudo, enfim. Ver essas novas mídias e as novas formas de se conectar, colocar um emoji, essas coisas todas. Tudo que eu fui muito aprendendo na experiência do dia a dia e com os colegas que eu tive, né, ao longo desse tempo. Porque, por exemplo, a gente não teve disciplina de jornalismo digital, nada na grade era voltado para isso, porque nem existia na época. Era muito mais impresso, foto, TV, rádio. Então, com certeza isso, pelo que eu vi, já mudou muito. E aí, o que hoje minhas duas experiências principais são essas, né? Além do trabalho com a enfermagem. Então, é muito voltado para a saúde, muito voltado para a educação. Apesar de ser uma empresa, ser uma corporação que está atrás de lucro e tal, mas a gente trabalha com educação, então a gente faz esse relacionamento, vê o que é relacionado à educação, organiza congresso, organiza evento, tudo. Sexta-feira agora a gente vai ter um evento enorme também, todo voltado para a educação. Então, apesar de ser algo que você vê ali, é marketing, estou lá só para ganhar dinheiro, beleza, estou lá para ganhar dinheiro. Mas eu tento procurar as saídas menos cínicas da profissão, né? Quando a gente conversa com alguém que está lá, porque é meu sonho, estudar odontologia, a gente tem que me explicar aí como é e tal. Então, construir uma comunicação voltada para essas pessoas também é se conectar com elas e saber que a gente vai ter um impacto na vida delas futuramente, né? E aí, além da Unileão, também há pouco tempo surgiu a oportunidade, porque a Leão Sampaio são dois centros universitários, né, que é a Unileão aqui em Juazeiro, tem a Univers, que é no ICO. E aí, hoje a equipe é toda voltada para as duas instituições, mas tudo acontece aqui, focado aqui no Juazeiro. Então, eu trabalho com muita gente que se formou aqui. O pessoal do digital tem a comunicação institucional também, que recentemente foi assumida por Aline, que também é egressa aqui da casa. Tem várias pessoas lá que todos se formaram aqui. Na minha equipe especificamente não, tem poucos, mas ao redor sempre tem. E tem o Budejo também, né, que é meio que meu escape, minha diversão e minha conexão mais com jornalismo, que aí a gente trabalha realmente entrevista com grandes nomes, através principalmente da conexão que Pedro Felipe tem, que ele hoje trabalha lá. Hoje ele é social media de Maria Bethânia, então ele tem várias pessoas que ele traz para a gente entrevistar. A gente consegue fazer várias entrevistas, vários conteúdos relevantes. Recentemente a gente conseguiu fazer uma série documental, que foi o Mestres do Vale Encantado, que foi entrevistando os mestres da cultura, né, daqui da região do Cariri. Foi muito legal sair, visitar, viajar para conhecer, para entrevistar eles. Então, é o que me traz mais para perto do jornalismo hoje. E é isso. Passado, ela veio aqui e ela disse que estava aqui, que ela era de Fortaleza e que ela vinha participar. Ela veio exclusivamente para participar da aula com Chico José. Ou foi da Semana de Jornalismo, não me lembro. Ela veio especificamente para um evento do nosso curso. E aí hoje ela é uma aluna do jornalismo. Eu falo isso muito em sala de aula, que o que vocês vivem aqui hoje, com todas as questões problemáticas ou não, vocês vivem o sonho de muita gente, de outras centenas ou milhares de pessoas que queriam estar exatamente aqui, nesse momento, seja como estudante de jornalismo, seja como jornalista profissional, que vai ter que ter uma formação. Então, é só para ressaltar a importância. Patrícia falou, o jornalismo não era o seu sonho, mas o jornalismo se tornou o seu sonho a partir das suas práticas profissionais. Então, muitas vezes não é o sonho de algum de vocês, pelo que eu observo é o sonho da maioria, mas muitas vezes a própria vivência profissional e acadêmica faz com que vocês se apaixonem pela área. Então, agora eu abro para as questões. Tem contato, a gente vai ter contato com muitas notícias, né? A gente tem notícias boas, notícias ruins, só que a gente também tem que ter preparo mental, porque a gente tem contato com muitas coisas, muitas vivências ruins. Então, e tipo assim, uma jornada de trabalho muito exaustiva também. E qual prática, fora do você fazer tratamento, né, que pode ajudar, que vocês fazem para se manter forte e se cuidar, sempre jornalista. Ok, Ana Vitória, próxima pergunta.
Boa noite, gente. Eu sou aluna do 5º semestre de jornalismo e eu gostaria de saber o que vocês aprenderam como jornalistas que gostariam de ter aprendido na universidade, no trabalho de vocês. E a minha segunda pergunta, ela é específica para a Patrícia. Patrícia, eu gostaria de saber que, assim, eu vi que você é graduada em História, né, tem MBA em Administração, e quando você foi para o telejornalismo, quais os cursos na área de telejornalismo que você fez para ser a excelente profissional que é hoje, entendeu? Produção de texto, como curso de repórter, essas coisas. Obrigada. Ok, Lauri, próxima pergunta. Boa noite, gente. Sou Beatriz, do 5º semestre. E minha pergunta específica para a Pamela, né? Parabenizar você pelo episódio da Rádio Novelo, que eu achei, assim, sensacional, fantástico. Assim, explodiu minha cabeça, literalmente. E aí, eu fiquei curiosa como foi esse processo para você levar uma história regional, nossa, muito bem contada, para um dos maiores podcasts de jornalismo do Brasil. Olá, boa noite. Sou David, estudante do 5º semestre de jornalismo. E minha pergunta é direcionada para a Fernanda e para o Cícero Dantas. Vocês falaram, né, sobre a questão de atuar em assessoria de prefeituras aqui da região. E a pergunta que eu faço para vocês é como que vocês fizeram para lidar com questões políticas, ideológicas, estando em instituições públicas, estando em instituições governamentais. Obrigado. Quem quer começar? Boa noite, me chamo Amanda Braga. Sou estudante do 5º semestre também de jornalismo. Primeiramente, gostaria de agradecer, foi uma noite enriquecedora até o momento, a todos que vieram. E minha pergunta é específica para a Thaís Cândido, né? Eu lhe admiro bastante, já lhe acompanho desde o tempo que você estudava aqui através das redes sociais. E acredito que muitos estudantes se sintam amedrontados, né, quando saem da faculdade em primeiro momento. Será que eu vou ser capaz? Será que o que eu aprendi vai ser o bastante? Então, eu queria saber quais foram as primeiras dificuldades que você enfrentou logo de cara quando saiu da universidade e se você tem alguma dica para nós, porque algumas pessoas citaram, né? Ah, na minha época eu fazia o 360, era de tudo um pouquinho. Gente, o 360 ainda existe, viu? Ainda é de tudo um pouquinho, estágios, e isso acaba amedrontando um pouquinho. Vou aproveitar para responder isso. Tu fala, Valéria? Eu falo. Não, sem amedrontar, pessoal. Eu tive um choque muito grande, porque como... Não é teu nome? Desculpa. Não, o vizinho. Rodolfo. Rodolfo atua hoje numa instituição católica, né, que é a Caritas. Eu atuava na Diocese de Crato, que é uma instituição também católica. Então, apesar de tentar trazer temas interessantes no nível da sociedade, eu não atuava no campo da segurança pública. E na TV são muitos factuais, sabe? Ainda hoje, por exemplo, está na minha memória uma cobertura que eu fui fazer de uma pessoa que tinha morrido afogada. Quando a gente chegou lá, que a polícia tirou o pano, estava lá com a mão para cima. Até hoje está na minha memória. Então, é algo realmente que você tem que trabalhar com terapia. Pelo menos é isso que tem resolvido para mim. Porque tem dia que você sai muito pesado do jornal, sabe? E parece que o público, ele gosta muito de sangue, sabe? Assim, quanto mais factual, quanto mais coisas ruins, pelo menos em Fortaleza, eles têm um medidor de audiência em tempo real. Aqui a gente não tem. Mas nós trabalhamos a equipe da manhã, né? Pelo menos eu, para o Bom Dia Ceará e para o CE1. Então, quando é assunto ruim, que eles pedem para a gente render mais, porque a audiência está rendendo, sabe como é que sobe? E isso eu me espantei muito, porque eu não tinha o costume de trabalhar com esse tipo de informação. E com tantos factuais. Mas, no meu caso, é terapia, né? Você tem que procurar um meio realmente, enfim, ter muita atenção para essa questão da saúde mental, porque senão você pira. Isso é claro. Com relação à prática, que acaba entrando na pergunta dos cursos também, é questão de... Teve o aparato que eu tive aqui na universidade,
Mas é claro que aqui a gente vê o básico, a gente não tem como trabalhar tanto, né, cada detalhe. Então, não esperem só pelo que a universidade oferece. Corram atrás. Eu assisti muita matéria, e aí vai muita questão da prática. Você vai praticando. Na TV, no caso, a gente tem acompanhamento, né? Antes da matéria ir para o ar, o repórter faz, o editor corrige, e aí a gente vai para poder gravar os offs. Como também a gente tem acompanhamento de fonoaudiólogo, né? Para estar trabalhando a questão da nossa voz, entonação, puxando a orelha, né, Valéria? Karine. E isso também ajuda muito. Então, tem todo um aparato que a própria emissora também oferece, mas não esperem somente da universidade, nem do local onde vocês vão trabalhar, até porque a imagem de vocês, o profissionalismo de vocês que está sendo apresentado ali através do conteúdo que vocês estão oferecendo, seja na TV, seja na escrita, seja no rádio, seja em qualquer área que vocês forem atuar. E a assessoria lá em Barbalha, se eu não me engano, acho que foi uma das primeiras. Então, no início foi bem complicado, porque ao mesmo tempo que a gente estava querendo fazer nosso trabalho como jornalista, a gente teve que ensinar o pessoal da prefeitura, os secretários e prefeito o que é uma assessoria. Então, em alguns momentos do nosso trabalho, ele teve algumas interferências. Gente, isso é péssimo, minha gente. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei na TV porque o retorno estava com cerca de 8 segundos de delay e eu parei. Eu disse, amanhã eu levo a minha carteira profissional para demissão, porque não tem condição. E já era na TV Verdes Mares. Era um vivo para o estado inteiro. O chefe estava vendo. Então, assim, eu disse, acabou. A minha vida profissional eu enterrei agora. Já era, né? Mas vender pauta, como a Pamela falou, o digital, que a terapia é importante, né? Isso também é importante. A gente tem uma disciplina de psicologia e comunicação, mas infelizmente não é pra gente fazer terapia, porque eu aconselho, tá? Mas, por exemplo, essa parte do choque que a Patrícia falou quando você vai para lidar com as pautas factuais, é algo que a gente também poderia trabalhar, porque quando você vai para o jornalismo de rua, você vai lidar com isso. Não tem como, tá? Eu lembro de uma reportagem que não fui eu que cobri, e mesmo assim, até hoje eu falo e eu me arrepio, que foi a morte de uma mulher grávida lá no bairro São José, na frente do filho, né? E aí, foi um vizinho que matou, um adolescente. Eu passei um mês dormindo com uma faca do meu lado, eu morava sozinha. E não fui eu que fui cobrir. Não fui eu que fui cobrir, mas aquilo me chocou tanto, que eu não conseguia, eu não me sentia mais segura. Porque a casa dela tinha cerca elétrica, a minha também tem. A casa dela era com uma chave específica, a minha também é. Ela morava sozinha, eu também morava sozinha. Então o que é que me diferenciava dela? Nada, né? Poderia ter sido eu. Então, isso me fez passar praticamente um mês dormindo com uma faca do meu lado, porque eu não me sentia segura. Eu ia gritar por quem? Então, são esses casos. E quando chegou a pandemia, né? Você não poder ter o contato, você chegar num lugar, não poder falar com as pessoas. Foi quando eu tive crise de pânico. A Angélica assistiu a minha palestra 2 anos atrás. Eu comecei a ter crise de pânico e aí foi que eu fui fazer terapia. Então, não esperem a crise de pânico chegar. Façam terapia antes. Você vai trabalhar com factual, faça terapia antes para aprender a lidar com isso. Antes disso, eu lidava relativamente bem, tirando esses casos. Mas eu tentava me desligar. Eu chegava em casa e eu tentava não ficar lembrando do que eu acompanhava, do que eu fazia. É difícil? É, porque você fica muito conectado, você quer saber, se tem uma novidade, você quer saber. E a gente que trabalhar ali tendo que vender as pautas para o Bom Dia do dia seguinte, você tem que saber o que é que tem de atualização e tudo mais. Então, você não se desliga, né? Você não se desliga, mas é tentar se desligar. E é isso. Aprender na faculdade, talvez... isso mesmo, delay, o tempo, né? Você ser muito Caxias ali com o tempo, muita coisa para aprender na faculdade, mas que a gente só aprende na prática, né? Que não é ruim, a gente só tem que entender que lá a gente aprende, do lado de fora da faculdade a gente aprende da forma um pouco mais dura do que na faculdade.
Como a Thaís falou, eu acho, eu trabalhava durante a faculdade inteira, então também não tinha tempo de estar aqui. Muitas aulas eu dormi. Eu não lembro se nada do professor Edwin, se nada do professor Tiago, mas eu me lembro muito bem nas de professor Marcelo. Desculpa, professor. Mas é porque no início a gente não tinha câmera para praticar. Então o professor tinha que trazer filme, gente. Eu dormia, eu passava o dia inteiro trabalhando. Então, desculpa, professor, publicamente eu dormi muito nas aulas do professor Marcelo, dormi muito nas aulas do professor Celestino. Não façam isso. Não façam isso, não é legal. Vou encerrar por aqui, senão minha filha começa a chorar ouvindo minha voz. A gente não tinha, hoje vocês têm TP, né, no laboratório, Fernanda já é do tempo do TP, a gente não tinha. Então, se vocês estão achando ruim não ter tanto esse contato com o que é ali na parte de fora, né, com como que é no mercado de trabalho, no caso, para mim, que se interessei pelo telejornalismo, para a gente ainda era mais difícil. Então, nós tivemos ainda menos contato com esse tipo de equipamento, de como era. A gente fez uma visita, né, o professor Paulo, com todo o incentivo dele, porque ali se doava realmente, gostava do que fazia, e muitas vezes teve que comprar coisas para a gente poder praticar, e ele levava a gente lá para a TV para fazer uma visita técnica, mas era uma vez, né? A gente ali não conseguia ter a menor ideia do que é a rua. A pressão do que é, você pensa que é só matéria que você faz, não, hoje a gente trabalha muito com ao vivo. E no ao vivo, cara, tu faz ou faz? Ou fica calado como a Valéria ficou quando ela escutou lá o retorno. Mas aí não dá pra fazer isso todo dia, né? Não façam isso. Então eu senti muita falta disso. Se eu pudesse voltar ao tempo e a gente pudesse ter essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, com certeza seria bem melhor. Como tem algumas outras organizações que fazem. A gente tem uma política de comunicação que respeita a integridade da pessoa. Mas isso não quer dizer que a gente não saiba daquelas histórias. Tem várias histórias aqui que ainda martelam, assim, de mães segurando os bebês, assim, com fome extrema, e a gente ter que encaminhar ali e ela não aguentar andar, ser levado, assim. E os agentes de base que estão lidando ali, eu ainda estou nesse lugar de privilégio, né? Porque eu estou no escritório de Brasília que faço meu trabalho remoto, inclusive, né? O meu trabalho é híbrido, eu viajo de vez em quando para os lugares onde tem projetos da Caritas, mas o meu trabalho ele é híbrido, né? Que os agentes de base que estão ali é que enfrentam isso com uma potencialidade muito maior. E se a gente que está aqui na ponta, nesse lugar de privilégio, sente, imagina os agentes de base. Então, assim, é difícil a gente ter que lidar com isso, mas é isso, gente, é terapia em dia. Tem online hoje, né? Aí quem estou ligado que tem online. E é isso. Assim. Todos. E não são jornalistas. Gente, já vi que o cerimonial, inclusive, já está posicionado ali, por questões óbvias em função, né, do tempo excedido. Não tem mais condições de abrir para outras perguntas. Dá tempo? Dá tempo de fazer duas? Então, ótimo. Se são duas e está tudo certo, se vocês ficarem, o ônibus ainda vai esperar, né? Ainda tem tempo, então não tem problema. E aí só peço, em função do tempo, né, que as respostas sejam um pouco mais objetivas, principalmente se for para todo mundo, senão vai terminar 10h40. Mas é só para todo mundo conseguir responder. Boa noite. Minha pergunta é para o professor Júlia. Eu gostaria de saber sobre as dificuldades na área de pesquisa. É uma área que eu quero atuar. Eu gosto muito, acho muito bonito. E se o senhor tem alguma dica para nós, estudantes de jornalismo, que gostaríamos e queremos atuar na área de pesquisa. Boa noite, eu sou Ana Beatriz, sou do primeiro semestre de jornalismo. Minha pergunta é para a Patrícia. Eu estou aqui por total influência do meu professor de português do terceiro ano. Ele também é jornalista, também se formou aqui, Emanuel Máximo. E uma das coisas que ele fez para mim, ele me ajudou muito, foi a questão de pesquisar sobre o que era jornalismo para eu ter certeza do que eu estava querendo. E uma das coisas que eu vi muito é a questão de que, principalmente no jornalismo, a questão da experiência é muito prezada.
Então, muitas vezes a gente sai da faculdade, tenta alguma coisa e não dá, a gente só aceita quem tem experiência. Então, como é que a gente vai ter essa experiência se a gente não teve o primeiro emprego, se a gente não teve a primeira experiência? Então, eu gostaria de perguntar isso para você. Obrigada. Oi, Camila. Eu acho que, para responder as dificuldades, eu acho que tem muita cobrança dentro desse meio acadêmico, sabe? Principalmente quando a gente vai para mestrado e doutorado, muitos programas de universidades querem números. Então, números de publicação em revistas de quais? A1, A2, B1 e B2, que são as maiores. E essa cobrança por produção, muito mais visando uma questão mesmo numérica do que a qualidade do material que está sendo produzido. Já passei por isso? Já caí nesse buraco, mas eu saí dele. Porque realmente eu não acredito muito nessa questão da quantidade. E uma coisa que eu aprendi, estando no mestrado e no doutorado, é que publicação não é critério de seleção. Eu tenho colegas que estão no doutorado que quase não têm publicação, principalmente em revistas, que são as que valem mais pontos. Né? Então eu acho que o primeiro caminho que... Só a propaganda feita, né? A Rádio Padre Cícero está contratando remunerado, tá? Então... tem opções para todos os gostos e bolsos também, bolsos, né? Gente, infelizmente, em função do tempo, nós não temos condições de fazer, né, de abrir para mais perguntas, mas foi uma noite muito enriquecedora. Confesso para vocês que eu cheguei destruído na base do Red Bull e saio revigorado. Eu acho que esse é o sentimento, acredito que dos professores, e é o sentimento de cada um de vocês também. É tanta coisa ruim, tanta notícia negativa, tanto desestímulo, e uma noite como essa, pelo menos para mim, ela tem o efeito de fazer com que eu acredite ainda mais no jornalismo. Eu acredito ainda mais na formação que essa universidade oferece. É por isso que eu estou aqui, eu tenho certeza que é por isso que cada professor também está aqui e cada um de vocês, estudantes, nesse curso de jornalismo. Vocês querem um jornalismo melhor. Então, do jornalismo que temos para o jornalismo que queremos. Um jornalismo ético, de qualidade e que contribua para o desenvolvimento dessa região e do Brasil inteiro. Então, muito obrigado a cada um de vocês pela generosidade por estar aqui. E eu tenho uma felicidade imensa, né? Até pouco tempo eram estudantes aqui embaixo organizando a Semana de Jornalismo. E agora, na primeira Semana de Jornalismo, agora vocês são debatedores, palestrantes da Semana de Jornalismo. Então, é uma alegria gigantesca. Então, muito obrigado a todos. E olha, manter um auditório com esse monte de gente uma hora dessa, só vocês verem, porque nem o presidente da SBPJ conseguiu, né? Então, palmas para vocês.